Eu fico muito feliz de receber vocês aqui em mais uma live do Ei Viva. Como eu estava falando, essa é a nossa última live, né, que nós programamos da série Setembro Amarelo. Estamos trabalhando nesse mês com a prevenção ao suicídio e hoje a gente veio com um tema muito pertinente. Acho que um dos públicos que mais me procuram são os pais, né? E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Ana Carolina Coutinho. Ela é psicóloga clínica, atua já aí mais de 12 anos na área clínica e tem muita experiência, né, para poder tratar desse assunto, para falar com a gente. E a gente hoje vai trazer um alerta aos pais, não só aos pais, mas a todos os cuidadores, aqueles que cuidam de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, né? Talvez não seja os pais, mas seja uma avó, um avô, tios, né? Cuidadores de uma forma geral. Porque a gente trouxe esse assunto, né? Porque um dos maiores índices de suicídio também no Brasil está na faixa de jovens entre 14 e 25 anos. Então a gente percebe a necessidade da gente falar a respeito desse assunto, trazer esse alerta, como você pai, tio, né, talvez até mesmo professor escolar, pode estar mais atento para ajudar pessoas, ajudar jovens, pré-adolescentes a terem o apoio nesse momento, né, quando eles passam por tantas questões emocionais. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, pedido, Carol já está entrando aqui com a gente. Foi. Ei, Carol! Eu tô eu não sou uma pessoa tão high-tech. Sumiu aqui para minha bolinha de pedido, mas já apareceu de novo. Que bom. Coisa boa. Deixa eu chegar a câmera aqui mais perto. Eita! Muito bom, Carol. Seja muito bem-vinda a mais uma live do Ei Obrigada, Viva. Márcia. Muito bom estar com vocês mais uma vez, nesse tema tão relevante e um assunto que eu gosto muito de tratar, que é, né, a adolescência, e eu acredito que vai ser muito bom para pais, cuidadores, né? A expectativa do meu coração tá alta para essa live. A minha também. Eu estou muito feliz, eu sei que esse é um assunto muito pertinente, Carol. Antes de você entrar, eu estava comentando que um dos públicos que eu mais atendo e mais me procuram, na verdade, são pais preocupados, né, querendo orientação de como lidar com essa situação. E agora, no mês de setembro, né, a gente está com a campanha de Setembro Amarelo e a gente tem tratado muito a respeito, né, de prevenção, de como ajudar pessoas, de como identificar, de como poder ser aquela pessoa que talvez não, eu não sou, talvez a pessoa não seja profissional, né, que tenha capacitação para atender, mas como pode socorrer, como pode ser aquele braço estendido para ajudar a pessoa naquele início, né? E a gente sabe que os jovens, eles são muito atacados, né? São um público assim que enfrenta um monte de questões também por conta da própria fase da adolescência, não é mesmo? A gente sabe disso, mas também porque é um público que está exposto, né, a todo tipo de mídia, ainda com formação de personalidade. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você porque, assim, clinicamente, né, assim, de uma forma bem rápida, Carol, mas como que você pode dizer para o público que está nos assistindo, né, por que os jovens são tão mais suscetíveis, né, às questões emocionais, a conflitos emocionais, a essas questões? Então, a fase da adolescência, deixa eu só ajustar aqui que eu acho que eu posso ficar um pouquinho mais claro. Essa fase da adolescência, né, e aqui eu já começo deixando um alerta para pais e cuidadores para evitar o uso do termo aborrecente, né, porque eles não são aborrecentes, eles são adolescentes, estão vivendo uma fase cheia de desafios. A gente sabe que é uma fase de transição, né, entre a infância e a fase adulta. Então, é uma fase de muitas mudanças físicas, hormonais, e essas mudanças físicas, por muitas vezes, se tornam desafiadoras, né, para os adolescentes para lidar com mudança de peso, de voz, crescimento de pelo, né? Então, às vezes, espinhas, coisas que afetam de forma muito direta
a autoestima, até a capacidade de socialização. Então, pensando, né, aí eu estou trazendo no geral, que mudanças acontecem. Agora, se a gente pensar especificamente em mudanças emocionais, a gente tem aí uma mudança muito forte na relação parental, ou seja, até 10, 11 anos, você tem a criança tem aquela relação assim, vai onde o pai escolhe que ela vá. Geralmente os amigos são amigos dos pais, né? Filhos dos amigos dos pais. Né? Então, tá tudo muito controlado pelos pais, mediado pelos pais. De repente, esse adolescente ele vai se ver em ambientes em que ele vai precisar tomar as próprias decisões, ele vai ser responsável pela sua própria socialização. Então, ele vai ter que buscar a construção de novos vínculos, ele vai ter que fazer amizades, ele vai estar exposto a lugares, né? Aí ele vai, de repente, começar um curso de inglês, é um ambiente novo, né? Ele vai começar a praticar um esporte. Então, e o pai e a mãe não vão estar ali presentes o tempo todo fazendo essa mediação. Então, ele vai ter que trabalhar autonomia, ele vai ter que trabalhar essa regulação emocional, até que ponto, né, ele ou ela, né, estou falando aqui no geral, o adolescente, está pronto, a gente chama, né, na psicologia, na linha que eu trabalho, ele tem repertório comportamental, ou seja, ele tem uma base para conseguir se mover nesses novos ambientes, com essa nova perspectiva. Então, são muitas mudanças que os adolescentes passam. E hoje, né, como você mencionou aí muito bem, a gente tem a questão da mídia, que é uma grande influência. Eu comecei a assistir, não terminei ainda, um documentário que acabou de sair na Netflix, O Dilema das Redes, e os 30 primeiros minutos que eu vi, eu fiquei, meu Deus, como que as mídias sociais, de fato, influenciam a nossa vida, as nossas escolhas, e os adolescentes, por serem mais suscetíveis, acabam, muitas vezes, tomando suas decisões, estabelecendo seus comportamentos, muito com base naquilo que eles veem nas mídias, às vezes para fazer parte de um grupo, para ter sentimento de pertencimento. Então, tudo isso, né, todas essas mudanças estão aí envolvidas nos aspectos emocionais da adolescência. Muito bom. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão entrando. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Para que vocês possam compartilhar e dê aí o seu coração, curta aí a live para que a gente possa conseguir fazer com que essa live tenha visibilidade nas mídias sociais. Não é porque a gente quer like, não, mas é fazer com que essa mídia possa aparecer, né, de uma forma maior. E você pode mandar a sua pergunta. Eu estou com algumas perguntas aqui para a Carol, que a gente combinou de eu fazer algumas perguntas para ficar uma coisa mais dinâmica, mas se você que está aí nos assistindo e quiser perguntar alguma coisa para a Carol, coloca aí a sua pergunta, que a Thaís está aqui comigo, ela vai me ajudar, ela vai me passar as perguntas e a gente vai tentar encaixar a sua pergunta, porque a gente está aqui para poder alcançar você, para poder te servir, então a sua dúvida acrescenta para nós, ok? Com certeza. Carol, dentro disso tudo que você falou, quais são os sinais que os pais precisam estar atentos, que um jovem, um adolescente pode estar dando, né, no dia a dia? Porque é muito interessante que algumas pessoas dizem assim, nossa, tão jovem, tem tudo dentro de casa, nunca percebemos nada, de repente, ele está dizendo que quer, né, descobrimos que ele está se automutilando, de repente ele está falando que quer, não quer mais viver, de repente como se fosse uma novidade. Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que isso é um processo que se constrói, né? Então, quais são as dicas que você pode dar para os pais, para os amigos, enfim, de uma forma geral, mas hoje voltado mais para os pais? Quais são os sinais que esse jovem pode dar, que os pais têm que ficar alerta? Tá, bom, a primeira coisa que eu acho que é importante entender existem aspectos relacionados à personalidade, né? Você vai ver que tem adolescentes que são mais tímidos, tem adolescentes que são mais extrovertidos, e às vezes, né, eu vou começar desse lado para a gente chegar
no outro, que eu acredito que é o que acontece na maior parte das vezes. Às vezes, pelo fato do adolescente ser um pouco mais fechado, ser um pouco mais tímido, os pais veem nesse comportamento já um problema, já acham que ele está desenvolvendo algum transtorno, né? Então, é importante que os pais entendam que existem aspectos que são relacionados à personalidade. Que aí são coisas que às vezes você vai observando desde da infância, né? Os primeiros comportamentos de socialização. Dito isso, aí a gente vai para um outro extremo, que às vezes é o comportamento de alguns pais, que é atribuir qualquer alteração de comportamento ao fato de estar na fase da adolescência. Ah, tá fazendo isso porque é adolescente. Ah, não quer ficar aqui no almoço da família porque é coisa de adolescente. Ah, tá no quarto, no celular. Fica trancado no quarto porque é adolescente. Só quer ficar no celular, mas é porque é adolescente. Então, isso, né, pais, cuidadores que estão nos assistindo, é super importante que você esteja atento a esses comportamentos. Eu vou citar alguns, que são comportamentos que eu vejo, né, na minha prática clínica e que a gente vê em outros casos que são muito comuns. O primeiro deles, que eu observo muito, é o isolamento. O que é esse isolamento? É aquele adolescente aí entendendo que existem aspectos da personalidade, mas é aquele adolescente que nunca quer estar junto, seja com a família, seja com outras pessoas, né? Ah, não, eu não quero ir. Ah, vamos na festa, tal? Não, eu não quero ir. Ah, lá não vai ter nada para mim. É muito desinteressante. Ah, eu prefiro ficar em casa. Então, esse comportamento de isolamento, um excesso, né? Eu sei que existe uma dificuldade dos pais, às vezes, no controle do uso do celular, do videogame, né? Mas esse excesso de exposição ao celular, ao videogame, à televisão, que acaba levando para um comportamento de isolamento, esse é um sinal que precisa ser observado. Um outro sinal também importante. Eu sei que agora a gente está no momento de pandemia, então é um momento muito peculiar, né? Mas a gente precisa observar isso. Mudanças de rendimento e comportamento na escola. Então, geralmente, o adolescente que está passando por problemas emocionais ou já está desenvolvendo um transtorno mental, ele vai, como a escola é um ambiente que ele passa muito tempo, né? A maior parte do dia, especialmente, né, tem adolescentes que estudam, estão no ensino médio, aí já está estudando integralmente, né, estuda de manhã e à tarde. Então, ele vai dar algum sinal na escola. Notas, vai. Aí, claro, tem coisas que vai ser dificuldade, né, naquela matéria, não estou falando disso. Eu estou falando assim, às vezes é um baixo rendimento em várias matérias, uma dificuldade de se comportar na sala de aula, de estar atento. Aí os professores, né? Eu sei que tem professores também que estão aqui acompanhando a gente. É muito legal o professor ter essa sensibilidade. Eu já atendi casos que o professor notou, e notou até primeiro do que os pais. Então o professor alertou os pais, olha, eu estou percebendo, está se comportando assim, na hora do recreio fica sozinha. Nem sei se fala recreio ainda, né, gente? Recreio, acho que é um intervalo. Na hora do intervalo fica sozinha, não socializa. Tem dificuldades, por exemplo, quando precisa fazer um trabalho em grupo. Ah, não, ninguém da sala gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo. Então, isso precisa, uma bandeirinha vermelha. Irritabilidade, uma irritabilidade constante. Qualquer coisa que se fala, fica irritado, não quer conversa, fica com raiva. Então, irritabilidade, embora a gente associe muitas vezes, né? Até acho que na live que a gente fez sobre depressão eu toquei nisso. A gente geralmente associa depressão a uma tristeza profunda, que de fato isso acontece. Mas irritabilidade também é sintoma de depressão. Então, aquele adolescente que fica muito irritado o tempo todo, eu não estou falando com uma situação específica, eu estou falando algo rotineiro. E não tem paciência para conversar com ninguém, está o tempo todo com raiva, né? Às vezes até o semblante já é um semblante de agressividade, como se estivesse o tempo todo pronto para atacar. Isso é um sinal de alerta para os pais.
alterações no apetite, aí eu vou falar também de coisas mais fisiológicas, né? Alterações no apetite, uso de... Isso é uma coisa que eu observo muito, Márcia, nos adolescentes. Tá muito calor e eles estão usando blusa de frio. E às vezes eles não estão num ambiente que tem ar-condicionado. Às vezes na escola tem ar-condicionado. Ah, estou usando blusa de frio porque na minha sala está frio. Mas às vezes o uso do moletom é para esconder um comportamento de automutilação, de autolesão. Então, assim, Sim. isso é algo que os pais precisam ficar atentos. Quer ficar o tempo todo só de roupa de frio e está fazendo calor e ele quer, de alguma forma, se isolar, né? Se cobrir, Sim, né, sim, de uma maneira excessiva, isso precisa também ficar atento. Alteração do sono, trocando a noite pelo dia, não quer, ou dorme demais. Eu sei que tem uma coisa fisiológica da fase da adolescência que aumenta o sono, tá? Mas eu digo assim, o sono como uma fuga. Brigou, teve na uma realidade, né, discussão. Carol, tudo que é extremo, né? Sim, Tudo que está em desequilíbrio, né? O ser humano ele foi feito para andar no equilíbrio, né? Então, quando sim. os pais percebem que algo que está muito para cima ou para baixo, tem que estar atento, né? E uma vez, Carol, os pais tendo essa percepção, tem alguma coisa errada, né? Não está legal. Uhum, Qual é a primeira atitude que esses pais devem tomar? Muitos pais, eles se sentem perdidos, porque eles tentam conversar, né? Obviamente, vai tentar conversar, uhum, mas acaba não conseguindo, né, estabelecer. Então, assim, o que os pais, assim, se você pudesse, de uma forma assim, bem prática, dizer o que os uhum, pais podem fazer para poder identificar que o seu filho está com problema, esse jovem está com problema. O uhum. que fazer? Então, Márcia, eu quero dar uma dica que eu acho que é bem interessante, assim, em relação à abordagem, né? Porque geralmente, se o pai ou a mãe ou o cuidador chegar para o adolescente com uma abordagem muito direta, tô vendo que você não está bem. Você está triste? Por que você só está ficando no quarto? Você está muito no celular. Você tem que confiar em mim. Eu sou sua mãe. Conta para mim. Olha lá. Esse tipo de abordagem não é interessante, não é eficiente. Ela vai acabar, porque imagina, o adolescente ele já está passando por um processo de sofrimento psíquico. Às vezes, a fase da adolescência é uma fase que às vezes esse vínculo com os pais fica um pouco fragilizado, porque existe uma tendência do adolescente a se conectar mais com amigos, né, com aquele grupo, com os pares, né, e às vezes a relação parental, eu não estou falando que isso é geral, mas às vezes fica um pouco ali fragilizada. Então, se chega com essa abordagem, já pode, ele vai falar, não está acontecendo nada não, mãe, você está enxergando coisa onde não existe. Então, o que eu sempre Uhum. aconselho, né, com os pais, os cuidadores com quem eu lido na clínica, né, e de uma maneira geral. Tenta se conectar com aquilo que é do interesse do seu filho. E aí, aqui eu já lanço, né, uma pergunta para os pais pensarem. Você conhece os interesses do seu filho? Você sabe o que ele gosta? Qual é a série que ele gosta de assistir? Qual é o tipo de música que ele gosta de ouvir? Quais são os melhores amigos dele? Então, esse é o primeiro passo. Porque aí ele vai entender, puxa, meu pai, minha mãe sabe qual é a minha série preferida do Netflix e quer conversar comigo sobre a minha série. E aí é muito mais fácil, numa conversa como essa, tipo, nossa, meu filho, assistir, às vezes você não vai gostar da série, mas assiste. Assiste para você ter um assunto com ele, sabe? Nossa, assisti aquela Sim. série até que achei tal coisa interessante, ou ouvi tal música. E aí Ou ele vai. talvez entender que é exatamente porque ele está assistindo algumas coisas que o problema pode estar existindo, né? É outra questão interessante aí que você trouxe. Exatamente. Às vezes é no que ele está se expondo, né? Que a gente sabe que a televisão, né, tem uma influência enorme. Às vezes o conteúdo que está sendo assistido, a gente teve essa série, né, os 13 porquês, que causou muita polêmica. De um lado, alguns estudos disseram que houve um aumento na procura de ajuda, outros já apontaram que houve um aumento no índice de suicídios, né? Então, a gente sabe dessa influência da mídia.
Agora, os pais terem essa postura. Então, peraí, o que que o meu filho gosta? Quais são os interesses dele? Porque isso vai promover uma conexão. E a partir do momento que essa conexão é promovida, é muito mais fácil, e eu posso falar isso, né? Porque desde que eu comecei a atender na clínica, eu trabalho com adolescente e eu já vi isso acontecendo com pacientes meus, e depois de uma orientação com os pais, poxa, Carol, é verdade, eu vou colocar isso em prática. A conexão começou a acontecer. E aí chega um momento que ele quer falar. É, mãe, eu não tô legal. Sim. É, pai, eu não tô legal. Né? E entender também, assim, essa coisa de, na minha época não era assim. Né? Essa é uma frase também que os pais devem evitar. É um tipo de postura que os pais devem evitar. Ah, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos. Comigo não tinha essas bobeiras de ficar com depressão, não. Então, nós não estamos vivendo na mesma época, né? Hoje a gente está vivendo um mundo diferente. Você pode, né, os pais, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, você pode aplicar os princípios éticos, princípios espirituais, princípios morais, os princípios que você tem, que você recebeu dos seus pais, mas não necessariamente você precisa usar a mesma metodologia que os seus pais usaram com você. Isso. Né? Então, assim, a gente come pão francês há muitos anos, mas o forno mudou. O forno que o pão era assado há 30 anos atrás não é o mesmo forno que o pão é assado hoje. É um exemplo bem simples, mas eu acho que é para ajudar os pais também a entenderem. Dá para transmitir valores, princípios que são importantes, limites, disciplina, tudo isso é importantíssimo para o adolescente, mas sem trazer aquele peso. Ah, na minha época não era assim. Isso é bobeira. Tem que aprender a viver. Ao invés de fazer assim, né, dá para trazer uma conversa assim. Nossa, você acredita que quando eu era adolescente a gente fazia isso? Nossa, hoje ninguém ia gostar de fazer isso, né? Vocês fazem coisas tão diferentes. Então isso vai promovendo um entrosamento, né? E os pais não precisam ter medo. Ah, eu nunca vou conseguir ter conexão com meu filho porque ele é adolescente. Não. Se houver uma tentativa, sabe, um coração aberto para isso, é possível. Eles querem, Márcia. Eu vejo isso na prática clínica, né? Eles querem ser. Até eu recebi uma pergunta aqui que diz assim, ó, como ajudar, é da Jana Galo. Quem acha que não precisa de ajuda, mas está claro que precisa por conta do comportamento. Como alcançar essa pessoa? Como entrar nesse mundo, né? Fazendo talvez isso, né? Sim. Tem alguma outra coisa, Carol, em momentos talvez críticos, né? E de iminência clara de que corre algum risco, como que os pais devem proceder? Aí eu oriento, assim, né? Tá conseguindo se conectar, mas mesmo assim o adolescente, acho que eu não preciso. Um trabalho dos pais de mostrar a importância de um acompanhamento terapêutico, de mostrar a importância de buscar um médico, né? Se já existe a questão da ideação suicida, às vezes até mesmo uma tentativa já aconteceu. Então, quando o adolescente, os pais estão percebendo que ele está colocando a própria vida em risco, é assim, hoje a gente vai no psicólogo. Hoje a gente vai lá, você vai conversar. Marcar, colocar no carro isso. E vamos isso, lá, não dá para juntos, esperar. né? Não dá para esperar. Sabe? É claro que assim, né? A gente não obriga ninguém, você é psicólogo, sabe disso. A gente não obriga ninguém a fazer terapia. Mas mesmo que o adolescente vá para o consultório do psicólogo, sente no sofá e fique ali e fale, eu não quero falar nada. O psicólogo vai ter um manejo, né, uma técnica para conseguir que, de alguma maneira, aquele adolescente consiga. Pode ser na segunda sessão, na terceira, mas a gente vai trabalhar para isso. Eu já vivi experiências assim, de chegar um adolescente, hoje eu não quero nada, e depois ele decide continuar o tratamento. Aos poucos. Então, nesses casos, precisa de uma intervenção mais direta mesmo dos pais. Vamos lá, eu vou com você, eu vou te apoiar, vai ser bom para você, né? Tudo tem a ver com o jeito como os pais fazem a abordagem. Então, dependendo do jeito que se fala, o próprio adolescente vai amolecendo, né, digamos assim, e vai aceitando, porque ele vai ver que vai ser bom para ele.
E eu costumo dizer também, Carol, assim, que às vezes o pai, ele tenta e ele até consegue, né? Mas ele percebe um limite, né? Uhum. Muitos pais, por conta de cultura, às vezes muita diferença de gerações, né? Sim, Eles sim. caminham com os filhos até um ponto, mas eles percebem um limite e muitas vezes a gente pode contar com a ajuda de pessoas que talvez tenham mais acesso. Eu costumo Uhum. dizer que os líderes, né? Um líder de um treinador do futebol, um Sim, líder de esporte e também um líder espiritual, com né? Porque a gente tem que certeza. lembrar que nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Então, talvez pai, mãe, avô e vó, enfim, você que está nos ouvindo, talvez você esteja nessa situação, né? O seu filho, você percebe que ele precisa de ajuda, mas talvez não necessariamente tenha que ser uma terapia. Mas se você não Uhum. está acessando, peça ajuda. Peça Sim. ajuda das pessoas que rodeiam, né? Pessoas que, obviamente, você confia, porque Uhum. também não dá para a gente colocar a vida dos nossos filhos, confiar, né, Carol, na mão de qualquer pessoa, Com certeza. obviamente, né? Com Mas de certeza. um líder, talvez um líder de departamento de igreja, um líder de jovens, um pastor, né? Um líder espiritual, porque isso vai ser importante, talvez essa pessoa consiga acessar o seu filho, né? Eu Sim. estou dizendo porque eu fui líder de jovens com meu esposo por muitos anos, né? E a gente lidou com isso inúmeras vezes, né? O jovem falar, eu não consigo falar com os meus pais, mas Uhum. eu sinto abertura de falar com você. E também os pais virem pedir ajuda no sentido, olha, comigo eu não consigo, mas me ajuda Uhum. porque você está com ele aqui na igreja, você vai conseguir Sim. acessar, né? E a gente consegue, né, abraçar esse jovem e ser apoio. Então Uhum. peça ajuda, pai. Não, você não é porque pai, você tem que ser super-herói, você não precisa É conseguir tudo sozinho, né? exatamente Se você isso, está né, com Márcia? dificuldade, procure ajuda, Sim, né? porque às vezes a ajuda que o pai vai dar é justamente essa, de buscar alguém que possa acolher esse Isso. sofrimento. Porque assim, né, Intermediar essa situação. eu tô aqui dando algumas orientações, algumas dicas para os pais, mas isso não é uma garantia de que aquele adolescente vai de Claro, fato se abrir. Às vezes ele tem uma barreira, às vezes claro. ele fica com vergonha. Não, mas isso eu não quero contar para minha mãe, não quero contar para o meu pai. Então, mas se os pais começarem a ter, né, tiverem essa percepção e buscarem ajuda, sabe, sem se envergonhar, sem sentir assim, poxa, mas se eu for buscar alguém para ajudar meu filho, isso é prova de que eu não estou dando conta? Claro que não, muito pelo contrário. Significa que você está atento e quer ajudar. Então você vai fazer Isso. aí essa mediação entre o seu filho e alguém que pode ser um pastor, um líder, né? Agora o que você falou, uma pessoa de confiança, porque também você não vai entregar seu filho na mão de qualquer pessoa, né? Isso. Isso. É importante a gente ressaltar que a gente está aqui, né? A Carol, ela é psicóloga clínica, trabalha com isso. Eu sou formada em psicologia, não atuo na área clínica, mas tenho a formação. Mas em hipótese nenhuma a gente pretende esgotar toda essa dinâmica em uma live de Com 60 certeza. minutos. Não existe receita de bolo, né, Carol? A gente está aqui Sim. para trazer orientações, para trazer dicas, para falar coisas que talvez possam dar um norte, né? Mas o processo ele é individual, cada família tem a sua dinâmica, né? Com certeza. E a gente quer poder orientar e dar o caminho, né, Carol? Agora o Sim. percurso, né? A gente está Carol, dando fala um norte, pouquinho pra né? gente. Oi? A gente vai Continua dando um mesmo. norte, vai dando uma baliza, Isso, mas assim, cada família vai isso mesmo. encontrando o seu caminho. Isso. Muito bom. Carol, uma outra coisa que eu queria poder abordar, eu ainda não tive a oportunidade de abordar isso em nenhuma live aqui no Eviva, mas que é um assunto assim muito pertinente para esse público jovem, é como os pais podem lidar com os seus filhos quando percebem que estão praticando a automutilação. Então, a automutilação, ela pode ser o corte, né, no corpo, em alguma parte do corpo, mas não só, né? Pode ser Uhum.
alguns gatilhos, né? Puxar cabelo, Uhum. morder boca. Unha, A gente ficar fala tirando pelinha da unha, né? até machucar, né? Tudo Sim. aquilo que. Agora, obviamente, quando a gente fala de automutilação, a gente fala daquele processo onde o corte vem fazer a substituição, né, de uma questão emocional. E eu queria que você falasse um pouco sobre automutilação e como os pais podem tratar esse assunto de Uhum. uma forma eficaz. Então, a automutilação, né, ou autolesão, ela é uma tentativa, aí seja o adolescente ou adulto, mas de fato ela é mais praticada entre os adolescentes, né? Se você for olhar os índices de Sim, pesquisa, ela é bem maior entre o público adolescente. É uma tentativa de aplacar uma dor. Às vezes é uma situação que ele está vivendo e ele não está conseguindo encontrar, ele não está tendo uma habilidade para resolver aquele sofrimento. Então, é como se fosse uma substituição, né? Se eu me ferir, eu vou transferir, é uma tentativa de transferir a dor interna para algo físico. Então, tem várias formas, né? A gente também não é legal a gente ficar detalhando muito, né? Não é o nosso, sim, nosso não. objetivo aqui. Mas assim, como A gente tem que encurtar ainda, né? Porque tem tanta é, coisa para falar. como que os pais podem fazer isso, né? Primeiro, ficar atentos. Por exemplo, eu toquei na questão do moletom, da roupa de frio. Às vezes é um uso de pulseiras que está escondendo cortes. Às vezes é um adolescente que nunca quer colocar um short porque está fazendo corte na perna. Então, assim, os pais ficarem atentos. Eu não estou incentivando uma vigilância, né? Uma coisa quase de polícia. Ah, eu vou ficar olhando, mas precisa de uma atenção. E aí, beleza, entendeu que isso está acontecendo, que esse comportamento de autolesão, de automutilação está acontecendo. E para esse tipo de comportamento, de fato, eu recomendo que se busque uma ajuda profissional. Por quê? Porque o comportamento de automutilação, geralmente, ele está associado a um desenvolvimento de um transtorno mental. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem muito essa sintomatologia, assim como o transtorno borderline. Então, é legal ir a um psiquiatra e procurar né, uma psicoterapia, porque às vezes vai ser necessário uma espécie de uma contenção química. O que seria isso? Né? Uma medicação que vai ajudar a acalmar esses processos internos, a diminuir o nível de ansiedade, para que não seja necessário o comportamento de autolesão. Eu sei que isso às vezes assusta muitos pais, né? Eu já tive a oportunidade de lidar com isso, então os pais ficam, meu Deus, se sentem culpados, mas eu procuro dar tudo para o meu filho, eu dou carinho, eu tento ser presente. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está se machucando? Porque é chocante, né? Às vezes o pai vê que o filho está fazendo isso. Então, pais, não se sintam culpados, né? A questão aqui que a gente quer sempre focar, né? E o trabalho é muito também tem esse foco. É possível encontrar um caminho. É possível buscar ajuda. Nenhuma situação, né? E por isso a gente previne para não chegar numa situação onde não se possa mais fazer nada. Mas enquanto a gente está vivo, tem esperança e tem chance de mudança. Então percebeu, eu sei que vai bater, né? Vai vir aquele baque, às vezes vai vir uma tristeza, mas busca ajuda. A maioria dos adolescentes não vão falar, eles vão contar para o terapeuta, ou às vezes eles vão contar para um líder da igreja ou para um amigo, mas geralmente eles não contam para os pais. Então, os pais ou vão perceber isso. Por que está tanto tempo no banheiro? Por que está sempre me pedindo mais Gillette? Se eu já acabei de comprar semana passada, já está querendo outra. Sabe, objetos cortantes que às vezes ficam no quarto. Para quê? Então, é importante os pais estarem ligados. E aí, meu filho, vamos no médico? Vamos procurar uma ajuda? O que você acha de começar uma terapia? Ou vamos conversar com o pastor? Vamos conversar com o líder da igreja? Você está precisando de ajuda?
Então, o caminho é esse. Não se apavorar, né? Mas entender que é uma resposta a conflitos internos. E aí a autolesão é uma tentativa de aplacar essa dor que ele está sentindo por dentro, né? Sim. Na primeira live da série do Setembro Amarelo, eu falei um pouco a respeito de prevenção, de uma forma geral. E eu trouxe uma definição, Carol, de suicídio que eu gostei muito. Ela não é minha, né? Eu não sei nem de quem é, na verdade, porque eu escutei algumas pessoas usando essa definição, né? Mas dizendo que o suicídio ele é uma solução definitiva para um problema temporário. Nossa, é verdade. Porque o suicídio ele sempre vai ser impulsivo. Ele é um comportamento, ele por si só, ele é um comportamento, ele não é um transtorno, ele não é uma, né? Ele é a solução definitiva que quem comete não está querendo morrer, está querendo se ver livre da sua dor emocional, isso é outra coisa que Sim. precisa ficar muito claro, né? E a gente está falando de todos esses assuntos no Setembro Amarelo exatamente porque o suicídio é só o ponto final de todo um processo que pode ser evitado. Né? Sim. Então, a automutilação, os transtornos mentais, que entra a depressão, ansiedade, bipolar, o borderline, enfim, outras questões, né? Eles podem ser identificados, eles podem ser amenizados durante o processo. Então, pais, fiquem atentos, por isso que eu dei o tema dessa live, um alerta aos pais. Pais, fiquem atentos com o comportamento dos seus filhos, porque depressão não escolhe idade. É verdade. Existem crianças com depressão, com transtornos de ansiedade, né, Carol? Sim. E nesse período de pandemia, Carol, a coisa aumentou, não aumentou? Muito, muito. Estou trabalhando bastante. Aumentou então, pais, muito. fiquem atentos, fiquem atentos. Eu quero entrar um pouco numa questão de como a espiritualidade pode ajudar nisso, mas antes eu queria que você falasse para nós, Carol, qual o comportamento que os pais, ou qual é a dica que você pode dar aos pais que têm filhos que têm verbalizado a ideação suicida. O que é a ideação suicida? São aqueles pensamentos de morte. E como que a gente identifica? Através de frases como: era melhor eu não estar aqui, eu não sirvo para nada, essa família ficaria melhor se eu não tivesse mais aqui, né? E aí o jovem começa a considerar, eu digo jovem, porque adolescente, a gente está falando para pais, né? A gente sim, sim. a Carol disse, não tem idade, né? Essa semana eu estava conversando com uma mulher já de 48 anos e ela comentou que por conta de uma série de problemas que ela estava passando, ela chegou num esgotamento mental tão grande, emocional tão grande, que um dia ela acordou e disse: hoje eu acabo com a minha vida, e ela já estava com planos na cabeça de como ela ia fazer. Então, já é a ideação suicida, né? Sim, com certeza. E graças a Deus ela foi alcançada e, obviamente, né, tá bem. Mas como os pais lidam com isso, né? Porque muitas vezes essa fala, ela tem uma escuta assim: ai, esse menino tá falando bobagem, para de falar besteira, menina, né? Ai, não fala isso, que pensamento negativo que você tá. E às vezes escuta como uma conversa de bar, né? Como uma conversa aleatória, não dá o peso, vamos dizer assim, né? Então, como trabalhar com isso? Porque também a gente sabe que também não dá para ficar exaltando e colocando a pessoa numa bolha, porque isso também não vai ajudar. Sim. Né? Ai, tá falando que quer morrer, põe numa bolha, nada toca mais, não faz mais serviço de casa, não vou pedir mais nada para ele não vir com essa conversa, porque aí os pais vão lá para um outro extremo. É verdade. Então, o que você pode orientar os pais para não irem nem para um lado de achar que é bobagem, nem para um outro em colocar esse filho na bolha, né? Um ser intocável para que ele não fale mais, e ache aí uma ajuda, né? E também para pais que já tiveram filhos, que já realmente tentaram o suicídio e que hoje
passa por essa questão, né, dessa preocupação recorrente. Uhum. Fala um pouquinho para nós a respeito disso, por favor. Então, a primeira coisa é o que você falou de o cuidado para não desvalorizar essa fala. Não achar que isso é uma besteira, né? Aqueles mitos que envolvem o suicídio, né? Quem fala não vai fazer, tal. Então, assim, isso é um sinal. Eu preciso parar. Se o seu filho começa a dizer isso, minha vida não vale nada, eu acho que era melhor eu morrer, essa família ficar melhor sem mim. Opa, isso é um alerta. Então, primeira coisa, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos e acolher essa fala, tá? Uma das coisas, eu estava vendo ontem uma entrevista com um psiquiatra falando, né, sobre a questão do suicídio, e uma das principais coisas que levam um sintoma, né, um fator de risco que leva uma pessoa à tentativa de suicídio, é um sentimento de desesperança ou uma falta de que minha vida não tem esperança. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não tenho razão para viver, uma falta de propósito. Então, quando o pai, como mãe, cuidador, começa a ouvir do seu filho isso, o que promove propósito? O que promove esperança? Então, é ajudar também a promover um ambiente para ele, porque às vezes ele está sofrendo um bullying na escola, às vezes ele não se sente adequado nos ambientes onde ele está frequentando. Às vezes tem, de fato, uma questão genética, de um transtorno mental, de uma estabilidade de humor. Então, assim, façam coisas juntos. Mesmo que ele não... eu não quero sair com você, mãe. Não, mas hoje a gente vai tomar um milkshake junto. E ali, meu filho, por que você falou aquilo? Por que você falou lá na cozinha semana passada que você acha que a nossa família ficaria melhor sem você? Então, é acolher, é não desprezar, né? E promover essa, né, como a gente já falou, já apontou aqui, o máximo que os pais puderem promover essa conexão e, né, como a gente sempre diz, buscar ajuda. Se você como pai e mãe, eu não estou sentindo que eu sei lidar com isso, eu acho que eu não eu já lidei com pessoas, eu não sei, me ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda de uma liderança espiritual, busque ajuda de um terapeuta, mas começa ouvindo, né? Abra os seus ouvidos e o seu coração para entender que assim como adulto sofre, criança também sofre e adolescente também sofre. Isso. Eu também quero aqui ressaltar a importância dos pais investigarem um pouco mais a fundo, como a Carol disse, o fator estressante da situação, né? Porque pode ser um bullying na escola, Uhum. né? Então, precisa, se é um caso desse, né, Carol? Precisa ir até essa escola, precisa tomar uma Sim. atitude, né? Nem sempre tirar da escola é a melhor solução, por isso procure orientação, Uhum. né? De como pode fortalecer a autoestima desse jovem para o Sim. enfrentamento. Sim. Porque, gente, não adianta a gente querer colocar os nossos filhos numa bolha, numa redoma de vidro, para que nada mais o frustre, né? Para que ele não se sinta bem. Não, a gente precisa ajudar os nossos filhos a serem adultos lá na frente fortes. Né? Sim. Então, como a gente ensina esse público adolescente, né, Carol, a Uhum. enfrentar, a Sim. entender que a vida é assim, que vai ter que enfrentar e como lidar com essa situação, porque ele pode sair do bullying da escola e encontrar o bullying no futebol. Pai, Uhum. a gente não tem como ser escudo dos nossos filhos Sim. 24 horas. Isso está Então, o certíssima, fator Má. estressante, ele vai existir. E a gente Uhum. precisa, como pais, a parte adulta, né, Carol, lidar com o Uhum. filho junto com isso, né? Sim. Mas pode também ser uma violência verbal que ele esteja sentindo, né? Quer dizer, o bullying é uma violência verbal, mas pode ser uma violência física, pode ser um abuso sexual, Uhum. pode ser uma série de fatores estressantes, né? Então, pais, investiguem, fiquem atentos. Como a Carol disse, faça parte da vida dos seus filhos, assistam o que eles assistam, presta atenção nos jogos que eles estão, né, Sim. trabalhando e viva mesmo a vida deles com eles, porque é muito importante, né? Sim.
E esse fator que Nós você estamos indo para falou, eu não sei os... se a gente tem muito tempo, mas eu vou falar bem rapidinho, né? Essa Pode falar. questão de, a gente chama de um repertório de enfrentamento. É ensinar o seu filho adolescente que ele vai ter que enfrentar. O que eu vejo muitas vezes, principalmente nessa geração, pais que trabalham muito, né, que não têm muito tempo para os filhos e aí querem compensar, e no comportamento de compensação, tira o limite, quer isso eu te dou, vai fazer tal coisa, pode, Legal. né? Falta o limite, falta disciplina, e isso é extremamente prejudicial para a formação do adolescente, para ele vai chegar na fase adulta com uma tolerância baixíssima à frustração, e isso vai ser muito ruim para ele. Então, assim, existem coisas que você realmente vai ter que ser radical. Não, isso, aí, nesse lugar eu não quero mais que você fique. Esse ambiente está sendo tóxico para você. Mas tem coisa que é, meu filho, eu vou ajudar você, você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar aquele colega que não Isso, gosta de você. Não tem, né? Não dá para isso, colocar numa redoma. Então, isso é importantíssimo. isso. Carol, gostei desse negócio que você falou. Negócio, olha que ótimo. Repertório de enfrentamento. Vamos conversar depois dessa live, nós duas, mais sobre isso e ver se a gente consegue produzir um material para o Viva. Eu não sei se é algo que você consegue escrever em alguns Uhum. passos, se um Vamos, a gente pode tentar vídeo, fazer uma mas. cartilha. Ai, Carol, nos ajuda nisso. Claro. Cartilha sobre o repertório de enfrentamento. Amei isso. Ainda agora para o Setembro Amarelo, Carol, já tô te, Eita, Jesus! já tô te convocando para trabalhar. Ai, Márcia, eu sou assim, gente, ao vivo, tá? Isso Vocês, aí. olha, eu tô com várias testemunhas aqui, muito bom. Carol, nós estamos indo para os nossos últimos minutos. Esse negócio de live passa muito rápido, né? Passa, Faltam né? 8 minutos. E eu queria que você falasse um pouco como a vida, o desenvolvimento de uma vida espiritual pode ajudar no enfrentamento dessas questões familiares e para os jovens, né? Nem tudo é terapia, né, Carol? Você é Sim, psicóloga sim. e bem equilibrada nisso, você sabe. A gente sabe que a questão do suicídio e a questão da depressão tem muitas questões espirituais também que envolvem, né? Uhum. É uma batalha de mente mesmo, né? Sim. Existem pensamentos que chegam e a origem desse pensamento, muitas vezes, quando você pergunta para o jovem, mas por que você está pensando nisso, né? De onde que vem esse pensamento? Ele não sabe explicar. Então, tem muitas questões espirituais que envolvem isso. Eu queria que você falasse um pouco como o desenvolvimento de uma vida espiritual, uma vida com Cristo, pode ajudar, né, esse jovem, os pais e a família de uma forma Uhum. geral. É muito legal porque, assim, mesmo, né, as instituições seculares, digamos assim, já reconhecem que estar envolvido em uma comunidade de fé, desenvolver a sua vida espiritual, é um fator protetivo quando a gente fala, né, Isso. de suicídio. Então, assim, a gente entende que nós somos um ser que não é só físico, não é só mente, nós somos seres espirituais e, como seres espirituais, a gente precisa ter um olhar para essa parte da nossa vida. Então, assim, eu falo por mim, né? Vou dar falar rapidamente aqui usando o meu exemplo. Eu cresci na igreja, né? Dou graças a Deus por isso. E eu enfrentei algumas situações na minha adolescência. Eu tive momentos da minha adolescência de muito complexo de inferioridade, sentimentos de baixa autoestima. E eu encontrei na igreja, no grupo de jovens da igreja, sabe, no ouvir a palavra, no estar exposta a um ambiente de fé, de alegria, de trabalho, né? Porque ali você faz os seus amigos, ali é o grupo que você sai junto, que você vai comer, que você vai passear, que você vai para o acampamento. Foi ali que eu encontrei um refúgio e eu fico pensando, né? Como estaria a minha vida se eu não tivesse, primeiro, uma experiência pessoal com Jesus, né, uma experiência pessoal de fé, e a igreja, como esse lugar de acolhimento, esse lugar de família, esse lugar onde você entende a sua identidade, onde você desenvolve habilidades. Eu me lembro que eu comecei eu tinha 15 anos e já dava aula para os juniores. Então, assim, ali eu desenvolvi, ali eu venci timidez,
ali, sabe, eu aprendi tanta coisa, eu sou tão grata a Deus pela igreja, pela palavra de Deus, né, que alcançou meu coração. Então, pais, cuidadores, coloquem isso como uma prioridade. O que eu vejo, Márcia, muitas vezes são pais, e eu não estou fazendo uma crítica a isso, com tanto cuidado, tem que estudar na melhor escola, tem que fazer o melhor cursinho, tem que ter a melhor alimentação. Mas e a vida espiritual? E às vezes, né, tem tudo isso, mas a vida espiritual não está bem, então as coisas não estão caminhando. Então, nada contra você investir na educação do seu filho, você colocar seu filho no curso de inglês, no esporte, mandar ele fazer um intercâmbio, quando a pandemia acabar, né, no caso. Mas invista na vida espiritual do seu filho. Graças a Deus eu tive pais que mesmo quando eu não queria levantar cedo, eles puxavam a coberta, falavam, não, EBD, Escola Bíblica Dominical, levanta, vai tomar seu café que a gente vai para a igreja. E ali eu cresci, eu me desenvolvi e graças a Deus, né, hoje continuo servindo ao Senhor. Então essa questão espiritual, ela é primordial para um desenvolvimento saudável e eu quero incentivar pais não só ir à igreja, mas fazer da sua casa um lugar de paz, um lugar onde a palavra de Deus é compartilhada, né? A Bíblia fala sobre isso, ensine os seus filhos no caminho. Lá em Josué, vá falando com eles no caminho. Então não é só o domingo na igreja, é o dia a dia, são palavras de afirmação, né? É uma identidade construída de uma maneira certa. Então, essa questão espiritual ela é fundamental e super importante para a saúde mental também. Muito bom. Carol, você tem 2 minutos para dar uma mensagem para os pais, cuidadores que estão te ouvindo. Se você pudesse finalizar agora, se você pudesse, não, você pode finalizar com chave de ouro, mas em 2 minutos. Tá, eu vou olhar meu relógio aqui. Então, tem algo que eu sempre tenho dito, eu disse isso numa live que eu fiz segunda-feira, né? Filho não vem com manual de instrução. Então, a primeira coisa, tenha autocompaixão. Você vai cometer erros, você vai ter desafios, mas seja complacente com você, seja paciente com você, sabe? Não se martirize, não se culpabilize. Meu Deus, meu filho, eu descobri automutilação, eu descobri uma ideação suicida, onde eu falhei, o que eu fiz de errado? Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de refazer, né? A gente, graças a Deus, o nosso Deus, né? O Deus que nós cremos e servimos, ele nos dá chances de recomeço. Então, o que eu quero dizer para você, pai, mãe, cuidador, talvez a gente tenha aqui avós, tios, não desista do seu filho, não ache que ele é um caso perdido, que você não vai mais dar conta. Você vai dar conta sim. Você vai conseguir, né? Eu declaro sobre a sua vida força, sabedoria, discernimento para saber quando falar e quando calar. Né? Eclesiastes fala sobre isso. Há tempo de falar e há tempo de calar. Às vezes você só precisa sentar do lado dele e falar, eu tô aqui, filho, e segurar a mão dele. Né? E a gente vai aí conseguir evitar. Eu acredito, Márcia, eu acredito no Eviva, eu acredito nesse projeto e eu acredito que a gente não está aqui preenchendo tempo, a gente está aqui de fato para ajudar famílias para que elas possam funcionar de maneira saudável, plena e todos os adolescentes, os jovens e as crianças cumprirem o propósito de vida deles e não terem as suas vidas abreviadas. Então, esse é o nosso desejo e eu creio que vai se cumprir. Amém. Eu quero dizer, pais, também, para finalizar essa live, falar é preciso, porque a fala é o princípio do processo de cura. Pais, vocês não estão sozinhos, vocês têm pessoas para te ajudar, vocês têm sim. Eu sempre falo isso como Eviva. A psicologia tem o seu lugar, a medicina tem o seu lugar, mas a nossa vida espiritual, Jesus, a palavra de Deus, é quem vai realmente resolver a nossa vida. Porque a gente não quer que ninguém fique tomando remédio para o resto da vida, um antidepressivo, né? A gente não quer que ninguém fique dependente de terapia, por isso Jesus, ele é o caminho, ele é a solução e vocês não estão sozinhos. Contem com pessoas que estão envolvidas, né, em poder ajudar e
nessa causa. E o Ei Viva, ele é um multiplicador de informações, ele é um multiplicador de conteúdo para que você possa ser acrescentado no teu conhecimento, informações, para aquilo que você precisa. É um projeto, o Ei Viva é um bebê, é um projeto recém-nascido, estamos iniciando, mas a gente sabe aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Amém. E eu dou graças a Deus por parceiros, assim como você, Carol. Muito obrigada. Quero agradecer aqui Thaís Oliveira, que é a produtora do todo o conteúdo de mídia desse Thaís projeto. É top. A Thaís é top. O Estevão, que está aqui também, que ajuda bastante a Thaís. Quero agradecer o pastor Rodrigo, que é o pastor, o líder espiritual desse projeto. Tantas outras pessoas que estão junto comigo em outras lives, que eu não tenho nem como dizer o nome de todos aqui. Mas, Carol, hoje em especial, meu agradecimento vai para você. Você é uma amiga querida, uma parceira do Ei Viva. E juntos nós somos mais fortes. Amém. Tá, Amém. Prazer estar com vocês. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Nós estamos encerrando com a terceira live, a série de lives Setembro Amarelo. E eu quero te dizer, a partir dessa semana, nós estamos entrando com vários desafios diários, Carol. Ah, a que gente legal. vai fazer, todo dia vai ter um desafio para valorização da vida, para incentivar os relacionamentos. Vai ser muito legal. Ah, eu quero legal. pedir, né, que vocês fiquem atentos, participem desses desafios. E o Ei Viva também desenvolveu uma cartilha para esse período do Setembro Amarelo. Em breve a gente vai colocar aqui as cartilhas que a gente desenvolveu e também em breve a cartilha sobre o enfrentamento que a Carol... Vamos fazer, Jesus. De meia-noite às 6 a gente não está fazendo nada mesmo, né? Vamos fazer. Muito obrigada, Carol. Amo você. Eu que agradeço. Também amo você. Gente, obrigada. Beijo. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.